Olá, boa tarde a todos. Mais uma live do Cultura em Rede, esse nosso programa, com o nosso secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder. E hoje, um convidado super especial, Ricardo Piquet, presidente do IDG, gestor do Museu do Amanhã, e que vem bater aqui um papo com a gente mais uma quarta-feira às 18 horas. Vamos chamar os nossos convidados, vamos chamar o nosso secretário, chamar o Ricardo Piquet, nosso convidado de hoje. Oi, Piquet. Oi, Ricardo. Olá, Renata. Boa noite, tudo bem? Tudo. Olá, secretário. Olá, Renata. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo. Então, aqui, a gente já estava conversando com o Guilherme, já é nosso 10º programa, Cultura em Rede. Maravilha, já virou uma tradição. Tradição, toda quarta-feira. Tudo bem, Piquet? Prazer imenso aí. Tudo bom, secretário? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui para aquele papo pandemia, né? Assim, primeira pergunta é esse desafio que os centros culturais, museus, enfim, a cultura vem participando nesse momento de pandemia. Como é que está para vocês, Piquet, para o Museu do Amanhã? O que vocês estão, enfim, preparando para essa retomada, né? Como é que foi esse momento, que se teve, como é que vocês se reinventaram nesse momento de pandemia e qual é o que vem aí pela frente? Como é que está sendo pensada essa retomada da abertura do museu? Legal, Renata, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando sobre o Rio de Janeiro, sobre a cultura e conversando aqui com o Adolfo Conder, o secretário, que tem aí demonstrado nesse seu período de gestão aí muito empenho em prol da nossa cultura. Sobre a pandemia, Renata, primeiro eu queria fazer um registro que nós sempre fazemos, em meio de uma pandemia que já vão quatro meses. Nós temos que registrar primeiro o nosso lamento pelas perdas no mundo, no Brasil, perdas de vidas, lamentos das famílias envolvidas, e nesse momento eu queria fazer apenas duas menções aqui, né? Uma de ordem pessoal, né? Há algumas semanas atrás eu perdi meu sogro, pai da minha esposa Roberta, em Recife. Apesar dos 80 anos, um senhor com pleno vigor, sem nenhuma doença, mas esse vírus não escolhe, então lamentamos muito a perda desse amigo, meu sogro, e por outro lado, um colega do trabalho do IDG, Luciano Tinoco, 36 anos, e que nos deixou todos muito tristes, né? E surpresos, inclusive no começo da pandemia. Isso tudo nos coloca numa situação de muita vulnerabilidade, né? Então, precisamos tomar todos os cuidados, e no momento de uma pandemia, nós que estamos à frente não só do Museu do Amanhã, mas do Paço do Frevo, em Recife, tivemos que tomar algumas atitudes, né? Com o encerramento, com o fechamento do museu, combinado com a Secretaria de Cultura, e no tempo e na surpresa, nós tivemos que nos reinventar, né? Primeiro, avaliar toda a situação que se colocava, como continuar funcionando o museu virtualmente, como administrar todo o time, né, que de uma hora para outra vai para casa. Uma parte nós tivemos que suspender, outra parte dar férias, definir uma nova equipe para produzir conteúdo virtual, conectar as pessoas em casa. De uma hora para outra, você ter quase todo o time trabalhando em home office não foi fácil, né? Contar com a infraestrutura, que aliás, deu muito certo, poucos problemas diante desse pandemônio aí tecnológico, e de maneira que nós começamos a nos reorganizar, e acho que fomos, modesta parte, com todo o empenho do time, muito rápidos, né, nessa mudança, e começamos a mostrar a situação e produzindo novos conteúdos
virtualmente para oferecer aos nossos pretensos visitantes, ou melhor, os visitantes virtuais. Eu também tive uma grande perda, minha mãe faleceu. Mas, vamos lá, é uma barra, né? É pesado, né? Vamos lá. Fala, secretário. Mas, Piquet, oi. Eu sei que vocês se mobilizaram ali no território do Museu Social, que eu sei que vocês têm também, e essa preocupação para ajudar algumas famílias ali do entorno nesse momento de pandemia. Conta para a gente aí um pouco como tem sido, como foi, né, esse trabalho aí de mobilização ali de vocês. Eu sei que vocês fazem muita coisa integrada com dois museus importantes, que são 2 equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, o Museu de Arte do Rio e o Amanhã. Quer dizer, ali, eu chamo que está se tornando ali um corredor cultural com aquário, com vocês, o mar, a roda gigante. Então, quer dizer, as pessoas acabam fazendo aquele circuito ali, né? E eu sei que vocês se mobilizaram ali para ajudar algumas famílias vizinhas ao museu. Me conta um pouco aí como é que foi. Verdade, secretário. Na verdade, a gente começou essa relação antes da inauguração do Museu da Manhã. E aí, dentro do propósito de fazer uma gestão integrada, uma gestão participativa do museu, antes de inaugurar o museu, nós fizemos alguns movimentos, quase que pedindo licença aos moradores da região portuária, os vizinhos, né, para chegar, já que eles estavam muito mais tempo antes de nós. Então, nós fizemos algumas visitas dos vizinhos à obra, nós contratamos parte do nosso time da região, chegou a ser 15% a 20% do time. Nós fizemos encontros anuais para discutir a qualidade de vida deles ali com as comunidades do Morro da Providência, dos Pintos, do Morro da Conceição, de várias instituições que construíram essa relação conosco, né, ao longo desses anos. Para você ter uma ideia, secretário, hoje já temos mais de 4.500 carteiras de vizinhos do Amanhã, que são entregues a esses vizinhos, que têm direito a visitar qualquer dia e qualquer tempo com um acompanhante gratuitamente no museu. Então, essa relação vem de longa data. A relação com as instituições de matriz africana na região do Porto, né? Agora nós estamos fazendo um projeto novo, um projeto de restauração do Cais do Valongo. Então, essa relação com os vizinhos vem de longa data. Nesse episódio, nós vimos, claro, nós todos aqui somos privilegiados nas condições de confinamento que nós temos, mas nós vimos várias áreas bastante prejudicadas no Rio de Janeiro, no Brasil, e nós decidimos fazer um movimento em prol das famílias mais desassistidas daquela região e começamos uma campanha, amigos dos vizinhos do museu, Amigo Solidário, e funcionou bem. Nós tivemos uma campanha de arrecadação e fornecemos cartões de alimentação para ser entregue às famílias. Tivemos um apoio da sociedade carioca e também de um grande parceiro que surgiu nesse momento, que foi o BTG Pactual. Então, foi a maneira da gente integrar e ser solidário nesse momento de dificuldade, né? Só dizer que tem a turma... Você sabe que o prestígio do Piquet é grande, Renato. Eu tô vendo. E aí traz audiência. A gente também já deixou um abraço. Júnior Luísa, que trabalha na área de restauro, está com um projeto muito bacana com a gente lá, que é restaurar o portão do Parque Guilherme, também um trabalho nas obras de arte ali do Parque da Catacumba. O Marini aí, olha quanto prestígio aqui. Rapaz, só tem André Marini, Alexandre Valadão, que é nosso gestor lá do Museu Histórico da cidade, enfim, Heloísa também, que é nossa de museu. Tem uma turma grande aí te acompanhando, aí te mandando um abraço, essa turma especial. O Marini fez um grande trabalho e deixou a Renata numa situação mais difícil, porque ela tem que fazer mais do que o Marini, né?
A pandemia não deixou, né, Renata? Em menos tempo, né? Tem que fazer mais em menos tempo. Mas ele já deixou um trabalho lindo lá. A gente vem também se reinventando bastante na Cidade das Artes, fomos pioneiros na questão do drive-in, né? A prefeitura na cidade foi o primeiro drive-in aberto, enfim. Então, isso para a gente também foi muito importante, poder ter entretenimento seguro, começar essa retomada. Então, a gente está tendo muita discussão, né? Muito encontro para entender melhor como é que a gente vai utilizar mais os nossos espaços ao ar livre, né? Aproveitar que a Cidade das Artes tenha esse ambiente, né? Os jardins, as esplanadas, lugares que a gente pode começar a ter uma retomada aí, quem sabe, a partir de agosto, já começar a abrir com exposições, algumas coisas menores, mas, enfim, tornar ali um espaço de entretenimento seguro. Esse é o grande desafio. E é óbvio que a internet, as redes sociais foram o ganho, né? O relaxamento da população nessa pandemia. Então, assim, a Cidade das Artes, a gente está aqui hoje, até a Marine está aqui, criando um anúncio para a Vejinha de todos os nossos feitos nessa pandemia. Pô, está ficando lindo o anúncio, vai sair na semana que vem. E a gente viu que a gente teve mais de 100 lives, mais de 25 horas de música, mais de 35 mil pessoas assistindo. Quer dizer, quando você começa a colocar em números, né? Mas a gente não parou em momento algum. Então, eu acho que isso é o nosso papel de gestor, sempre muito acompanhando aí a gestão do Adolfo, né? Nosso chefe, nosso grande secretário. Estamos botando as coisas de pé, vamos lá, firme. Legal, e para te completar... E que muita gente perguntando aqui, eu estou... Oi, pode falar, fala você. Eu ia completar a pergunta da Renata, dizendo que a gente teve que se reinventar, continuamos fazendo uma programação que já vimos presencialmente, a yoga no museu, evidências das culturas negras, criamos uma série, o Amanhã Aqui Agora, para debater toda sexta-feira, fizemos o tour virtual da exposição para todo mundo, que ano passado recebeu 250 mil pessoas, colocamos à disposição, está super bacana, e saímos criando debates, lives, fizemos uma com Gilberto Gil, maravilhosa, fizemos outra com o Sebastião Salgado, com 2 conselheiros nossos brilhantes, o Sérgio Bessema e o Ricardo Abramovay. Então, foi uma programação rápida, intensa, para esses momentos de quarentena, né? A cultura salvou a quarentena, né? Isso é a grande realidade. A cultura salvou a quarentena. Eu tenho dito, Renata, o que seria da quarentena sem a cultura? Sem um livro, sem um vídeo, sem um filme? Imagina. As pessoas estão lendo mais, estão assistindo mais filmes, documentários, estão se interessando por mais conteúdo. Então, o que seria da pandemia sem cultura? Acho que está aí o nosso legado. O importante agora o movimento para financiar a cultura, para que a população valorize e contribua. Né? E que muita gente falando aqui, quando a gente falou do Cais do Valongo, muita gente falando aqui, enfim, da importância do projeto. Conta um pouco como é que está o trabalho de vocês lá, enfim, no Cais do Valongo. Sei que está bastante bem adiantado. Enfim, tem muita gente aqui, a Areta, que é historiadora, está falando aqui. Tem uma turma que já se manifestou aqui falando. Conta como é que está esse projeto, como é que está o trabalho do IDG lá. Eu sou suspeito que eu sou fã e apaixonado pelo patrimônio histórico brasileiro, desde a minha terra lá de Recife, do Recife Antigo, da Rua do Bom Jesus, e aqui no Rio de Janeiro, com todo esse acervo que a gente tem a céu aberto aí. O Cais do Valongo é um caso especial, não é? Depois do registro da Unesco, mais ainda. É um trabalho que nós estamos fazendo em parceria com o IPHAN, com a Prefeitura, com recursos fora das esferas públicas, municipal, estadual e federal. Na verdade, os recursos vieram na primeira etapa, uma parceria com o Consulado Americano no Rio de Janeiro, uma verba das embaixadas de Washington, que respondia primeiro por uma consolidação daquelas ruínas
e foi feito, já foi concluído. Era um risco da gente perder aqueles registros, e teve todo o acompanhamento técnico aí do IPHAN, e uma segunda etapa com o patrocínio da empresa State Grid chinesa, portanto, até por grandes causas, os chineses e americanos estão junto conosco no Cais do Valongo. Essa segunda etapa inclui um novo guarda-corpo, sinalização, iluminação e um projeto de educação. De maneira que é uma modesta contribuição para esse patrimônio hoje da Unesco, cravada ali no centro, na nossa vizinhança, que guarda histórias e memórias das raízes da origem da nossa sociedade carioca. Me diz uma coisa, o IDG, enfim, o IDG está no Cais do Valongo, está no Museu do Amanhã, o que mais vocês estão tocando? Enfim, eu sei que vocês têm coisa em Recife também. Conta um pouco aí da história do IDG para a gente. Muita gente acompanha a gente que é historiador, é gente que está no mercado da cultura e que, enfim, quer conhecer um pouco o trabalho do IDG e do que vocês têm feito aí, não só no Rio de Janeiro, mas também fora do Rio de Janeiro. Legal. Adolfo, na verdade, o IDG começou em 2001 com um conjunto de um grupo de arquitetas em Recife para discutir, debater cultura, e eu participei desde o início como voluntário, fui voluntário até 2015, e nessa história o IDG foi reinventado depois de um conjunto de demandas de gestão de equipamentos culturais, que muitas vezes você tem recurso para manter, para fazer, e falta recurso para manter, ou falta gestão para manter. Então, entramos nessa seara, juntando um conjunto de profissionais que passaram por diversas experiências, montamos um modelo de governança muito, muito bem estruturado. Esse arcabouço de governança, na verdade, é a nossa garantia. Como a gente não tem nenhuma grande empresa por trás apoiando o IDG, a nossa garantia é a segurança jurídica e segurança financeira, para a gente poder ir à frente. A gente não pode ter soluços, não pode ter problemas, então os nossos cuidados são redobrados. Nós temos uma governança com conselho fiscal, com conselho de administração, com auditoria externa independente, internacional, nós temos uma equipe interna de compliance e conformidade, de maneira que a gente se assegura de toda forma, e com especialistas em conteúdo, claro, na cultura, para que a gente faça uma entrega eficiente, de qualidade e segura. Então, fazemos a gestão do Paço do Frevo lá em Recife, que é um projeto lindíssimo. Na verdade, um centro de referência do frevo, e foi induzido depois que o frevo foi reconhecido também pela Unesco como Patrimônio Mundial. E hoje é uma referência com escola, com dança, com espaço museal, com a biblioteca, e muito bem cuidada. É um equipamento da Prefeitura do Recife, e eu orgulho para todos os recifenses. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos a gestão super bacana de um projeto maravilhoso que deveria voltar em breve, que é o conjunto das bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro, e fizemos a gestão por 2 anos, não foi à frente também pela crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, e foi suspensa, né? E acho que é um projeto que poderia voltar, sinceramente, com muita força, que é um projeto muito bem estruturado, porém, sem planejamento de manutenção. E aqui no Rio, agora, hoje, além do Museu do Amanhã e do Cais do Valongo, nós estamos numa iniciativa com a Associação Israelita do Rio de Janeiro, com o memorial do Holocausto, ali no Morro do Pasmado, né? Um terreno dado pela Prefeitura, e que já está em estado avançado da construção, um projeto maravilhoso, muito oportuno para discutir o que é o Holocausto, quais são os movimentos, como se chega a um estágio de uma sociedade, como foi o caso na Alemanha. Nós estamos traduzindo aqui e falando das coisas positivas de uma experiência dessa, que foi o Holocausto. A previsão é que seja inaugurado no ano que vem, é mais um projeto que nós estamos contribuindo aí para a nossa cidade, né? Maravilha. Eu tenho um orgulho imenso de ter feito parte da elaboração e construção das bibliotecas parques do Estado. Foi muito legal. Parte da equipe da Adriana Hatz, da superintendência, né? Fui para Medellín, estudamos, fizemos aí um projeto realmente belíssimo que tem que voltar do jeito que ele foi concebido, né? Você sabe muito bem.
sobre isso, então... Foi mais uma vítima na cultura da falta de recursos, de crises financeiras e talvez de um pouco de falta de visão dos gestores sobre a importância de um ativo cultural como aquele, né? Nós tivemos a receber 4.000 pessoas por dia, de maneira gratuita, uma biblioteca ali na Presidente Vargas que não deixava a desejar em qualquer biblioteca do mundo, né? Realmente era um projeto bacana. Primeiro mundo. Foi feito com... A gente que tem conseguido estabelecer um diálogo muito próximo com a Secretaria de Estado de Cultura. Vamos ver se a gente consegue retomar, Piquet. Vamos pensar. Eu digo que as nossas lives aqui, toda live tem que sair algum projeto, né? A gente faz o bate-papo também, mas sai alguma iniciativa nova, uma conversa nova, algo para a gente pensar em conjunto. Acho que essa é uma missão boa aí para a gente pensar, sentar juntos lá com a turma do Estado, com a nossa secretária de Cultura. Eu acho que cada prefeitura atuante, acho que a gente passa, né, por um momento também que agora foi. Acho que a gente Aldir Blanc vai possibilitar também que a gente pense muito no fomento à cultura, nos desafios que a gente tem pela frente. Então, eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente retomar essa conversa ali com o Estado, com a cultura do Estado. Quem sabe rever a Biblioteca Parque na dimensão que ela já teve lá atrás. Só comentar, secretário, eu acho que a articulação da Secretaria poderia ter em cada município do Estado a disposição de criar uma biblioteca local e aqui ser a cabeça de rede, como era o projeto original, e ser, de fato, um projeto em rede de todos os municípios. E dizer mais uma coisa, lá a gente recebia de doutores a professores, alunos, comerciantes e moradores de rua. Nós tínhamos mais de 350 moradores de rua cadastrados como frequentadores da biblioteca, com carteiras com nome e endereço da biblioteca, porque eles não tinham endereço, para frequentar regularmente. Esse pessoal era tão assíduo, criamos um grupo e criamos, inclusive, na época das Olimpíadas, um coral com os moradores de rua. E depois que a biblioteca fechou, com o maestro André, nós levamos para o Museu da Manhã. E esse pessoal ensaia até hoje nas quarta-feiras do museu, agora suspenso, porque o museu está fechado. Nós estamos acompanhando eles todos em cada lugar para que eles voltem a ensaiar no Museu da Manhã, então logo a gente possa abrir. É um grande projeto. Bom, o nosso querido Museu da Manhã chegou já a 5 milhões de visitantes, não é isso? Temos quantos visitantes? 4.400, quase 5 milhões. Daqui a pouco estamos chegando aos 5 milhões. Enfim, a gente passa por um processo de retomada dos equipamentos. Quer dizer, a gente tem discutido diariamente aí nos diversos setores. Hoje fiz de manhã uma conversa com o pessoal do teatro, a gente tem conversado com o audiovisual, o pessoal de filmagem, que já está retomando as suas atividades. A Cidade das Artes criou o Cine Drive-In, que, enfim, o Drive-In voltou, de um modo geral, a ter o fim. Voltou, já estava meio esquecido o Drive-In e agora virou uma grande alternativa. Então, não é só o cinema, mas é o show Drive-In também. Em São Paulo, muita coisa assim. A prefeitura começou a ter os seus dados, enfim, em especial nos hospitais, etc., os leitos já não mais lotados, se formou um comitê científico, formado por professores, médicos, uma equipe que tem orientado o prefeito, se formou também uma comissão com as diversas secretarias, saúde, vigilância sanitária, enfim, onde a gente ali discute todos os protocolos, etc. Como é que vocês estão pensando ali? Como é que você está conversando? Como é que os equipamentos ali têm se conversado? Você, o mar, a roda gigante, o aquário,
como é que vocês têm visto esse processo e como é que você tem visto, e eu sei que você tem acompanhado, a gente já conversou um pouco disso, mas, enfim, você tem acompanhado muito do que tem acontecido lá fora também, como é que você tem visto esse processo de retomada, óbvio, eu sei da preocupação que vocês têm com a segurança das pessoas, os protocolos todos necessários para que os museus sejam retomados com segurança para as pessoas, mas como é que você tem visto nesse processo, do que você tem acompanhado fora do Brasil também, dos museus, como é que tem sido? Veja, a situação do Museu da Manhã, a gente tem conversado muito sobre isso, depois da decisão da Prefeitura de não poder mais aportar recursos públicos no museu, né, que é um equipamento da Prefeitura, ano passado nós ficamos num dilema muito grande se teríamos condições de avançar ou não esse ano, né? E eu digo que você, o secretário de Cultura do Rio, foi muito importante em articular as condições mínimas para a gente poder convencer os patrocinadores a continuarem conosco esse ano, sem nenhum recurso da Prefeitura. E assim foi possível. Você conseguiu essa proeza para a extensão, e nós conseguimos a proeza de manter os patrocinadores. E digo mais, os patrocinadores ficaram conosco, modéstia à parte, pelo trabalho que o time do IDG tem feito no Museu da Manhã, pelos resultados qualitativos e quantitativos, né? E pelo compromisso com o Rio de Janeiro. O Banco Santander, a Shell, o Grupo Globo, a Engie, a IBM e, mais recentemente, a Americanas.com, a gente conseguiu o compromisso deles em manter o museu funcionando exclusivamente com recursos dos patrocinadores e mais bilheteria e eventos, receitas próprias do museu. E aí, assim, fizemos tudo assim, afinado para manter esse ano, tudo no máximo controle, e aí veio a pandemia. E aí a pandemia nos tira a receita de bilheteria imediata pelo museu fechado, assim como todos os equipamentos, os eventos possíveis de serem realizados lá, mas mais do que isso, traz para a gente uma projeção até o final do ano muito menor do que a gente tinha em relação ao ano passado. Então, isso trouxe realmente um prejuízo grande. Nós tivemos que nos readequar, priorizar dilemas dificílimos de decidir, mas tivemos que reduzir o time, né, desde diretores até parte do time do atendimento, para poder se encaixar no orçamento e a mínima programação para que a gente consiga devolver alguma coisa para o público quando ele for aberto, né? E assim a gente tem feito essa afinada praticamente a todo dia. E na paralela, nós estamos conversando com as melhores referências dos museus, dos protocolos de museus. O Museu da Manhã, hoje, além de inspiração para vários museus de ciências do mundo, alguns assumem que se inspiraram no Museu da Manhã do Rio de Janeiro para criar o Museu do Futuro em Berlim, Museu do Futuro lá em Dubai, o Climate Museum em Nova York, o UN Live Museum, que é o Museu da ONU de Copenhague, onde eu faço parte lá do conselho, tem o museu como referência. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é muito alta para com todos, primeiro com os cariocas, com o Fluminense, mas com esse grupo de museus que interage conosco. Então, lá, os museus estão sendo muito cautelosos, alguns museus com a expectativa muito otimista, de 30%, 40%, viram as primeiras semanas estarem em torno de 10%. O Louvre, eu vi pelas notícias que não passou de 5%. Né? Então, nós estamos muito cautelosos em relação a essa expectativa de visitação. Mas, em primeiro lugar, ter muita responsabilidade, muita serenidade para convidar as pessoas para voltarem a visitar o Museu da Manhã com limpeza e com segurança, né? Para todos eles. Então, nós não abriremos. Então, os protocolos que nós montamos, que enviamos para a Secretaria, claro, ele vai dar par e passo com a análise da Prefeitura sobre o momento de reabertura, né? Qual a fase que nós vamos abrir, mas nós sintonizamos também com um grupo de equipamentos do Rio de Janeiro, o trem do Corcovado, o Pão de Açúcar, o Aquário, a Roda Gigante, o MAN e o MAR, para que a gente tenha um senso comum de quando o ambiente na cidade estará seguro
tanto para os nossos colaboradores como para os visitantes, para a gente contribuir, sim, para a volta das atividades econômicas na cidade, mas com risco controlado. Risco zero não existe, até dentro de casa você corre o risco. Mas, ao visitar um equipamento desse, o visitante tem a segurança que está feito o máximo possível para mitigar esses riscos e poder usufruir com tranquilidade dessa visita, dessa experiência, né? Então, isso nós estamos montando. Essa semana já começamos a fazer reuniões presenciais no museu com os técnicos, com as equipes que não pararam de trabalhar para manter o museu funcionando, testando os equipamentos, né? Aquele equipamento não é fácil, a manutenção não é trivial, e o time está lá empenhado em mantê-lo em condições seguras e ideais para quando a gente abrir. E aí a previsão nossa, junto aí com a secretaria, ontem tivemos conversando com a equipe do secretário, a gente imagina que em agosto a gente terá condições de abrir. Se tudo isso, se esses estágios previstos nas fases de reabertura confirmarem, estaremos com as portas em agosto, com restrições, por conta dessa restrição de recurso, né? Mas faremos o máximo para voltar a abrir as portas do museu. Se Deus quiser. Eu queria responder uma pergunta, agora não vou lembrar quem. Assim, faz show no drive-in. Queria só anunciar que vai ter show já marcados. A Orquestra Sinfônica da Petrobras, dia 28 de julho, estará lá ao vivo e sendo transmitido também pelo telão. Vamos ter o stand-up do Leandro Hassum também ao vivo no drive-in, dia 17, 18 e 19 de julho agora. Então, assim, é só entrar nas nossas redes e ver a nossa programação, que está bem legal. Mas vamos ter várias outras coisas aí no mês de julho e agosto ainda também. E me diz uma coisa, nossa Rio 2020 ficou para Rio 2021. Eu sei que o museu tem dialogado muito com a comissão organizadora da Rio Capital da Arquitetura. Para quem está nos acompanhando e não sabe, o Rio foi escolhido como capital da arquitetura e sem dúvida nenhuma, em se falando em capital da arquitetura, a gente não pode, né? O Museu do Amanhã não pode estar de fora desse grande evento. Como é que você está vendo? Como é que o museu está se envolvendo nesse grande evento tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, com toda a pegada que o museu tem, de uma pegada também de um museu mais científico, etc. Como é que vocês estão aí participando e como é que está essa nova programação do Rio 2020, que está virando Rio 2021? Veja, secretário, na verdade o Museu do Amanhã é um museu de ciência, um museu de ciência aplicada. A gente tem como propósito fazer a melhor gestão possível da comunicação, da divulgação científica, levar conceitos científicos, às vezes complexos, para o cidadão comum, né? Através da nossa exposição, a exposição principal, das exposições temporárias, dos debates, dos seminários, do nosso laboratório e para todos os assuntos. Então, a gente pauta a nossa programação, claro, tendo como origem os dois nossos pilares de conteúdo, que é o pilar da sustentabilidade, da nossa relação com a natureza e da convivência, a nossa relação entre nós mesmos, como a gente reproduz isso, como a gente endereça tudo isso na programação, sempre com base na ciência, né? Aliás, hoje é o Dia da Ciência. É o Dia da Ciência, nós postamos e celebramos a ciência, e nessa pandemia está cada vez mais evidente da importância da ciência, da pesquisa, que a gente não pode abrir mão, não pode perder de vista como anda a gestão da ciência, da pesquisa no Brasil, no Estado, na cidade, porque numa hora dessa a gente começa a ver o real valor das pesquisas, de uma instituição como a Fiocruz, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, como cuidar dessas instituições, como o Instituto Butantan em São Paulo e tantos outros, como cuidar da ciência, não no momento da crise, mas com programas de Estado, né, que eles permaneçam por muitos anos,
para dar a resposta à sociedade que ela precisa. Hoje, não tem ninguém que não pense que a ciência, que a pesquisa vai nos entregar uma vacina até o final do ano. E isso é investimento em pesquisa, investimento em ciência, em tecnologia. Então, o museu, como espaço de ciência, a gente monta a programação pensando nessas entregas e pensando também nas efemérides, nos eventos, na cidade, né? Às vezes, na agenda da ONU, ano que vem, por exemplo, a ONU inicia a década das florestas. A gente tem que discutir floresta, o papel das florestas no mundo, na nossa vida. E, assim como a programação do Congresso Mundial de Arquitetura, previsto para julho desse ano, ficou para o ano que vem, mas a gente já tinha uma série de programações envolvendo a questão da arquitetura. A arquitetura é parte da economia criativa, é a identidade de uma cidade, mas também fala sobre a condição de se morar em cidade, da urbanicidade, da convivência nas cidades, da sustentabilidade das cidades, inclusive debatendo temas como que a gente não gosta de chamar cidades inteligentes, porque a cidade inteligente é mais direcionada para uma questão mais tecnológica. A gente prefere chamar cidades inovadoras, sustentáveis e boas de se morar, abrir debates sobre esses temas no museu. Então, inclusive com a exposição que nós prevíamos fazer, mostrar um modelo de cidades inovadoras e boas de se morar no mundo inteiro e que foram criadas para o ano que vem. Mas é um engajamento tranquilo e acho que muito próprio para um museu de ciências discutir o que se tem de melhor da ciência para as cidades, né? Para o locus onde a gente vive. Mas a gente tem alguns programas que estão em curso, né? A gente tem hoje um programa Inovação em Ciência, Inova Ciência, com a parceria com a IBM. Tem um programa de Meninas na Escola, Mulheres na Ciência, com apoio do British Council. Nós temos uma série de projetos ligados à ciência, que elas continuam acontecendo no museu. Diálogos pela sustentabilidade, nós criamos há 2 semanas atrás. Na próxima semana teremos um debate com André Trigueiro nesse programa, para poder trazer a ciência de uma maneira fácil, compreensível, né, para todos, e que elas possam, a partir dessa informação, refletir, pensar, mudar alguma coisa nas suas vidas, né? Falando até no desenvolvimento sustentável, Piquet, que é uma grande ação, o Festival Geração Amanhã, né, que foi em 2019, infelizmente esse ano, que foi um festival bastante importante, né? Se você quiser falar um pouquinho dele, e programando, tem a ideia de 2021 falar, enfim, voltar com o festival, né? Que eu acho importante também. Verdade, Renata. Só complementando ainda, dentro do Museu de Ciência, a gente não podia deixar de falar sobre a pandemia, sobre o vírus, né? E fazer, mostrar em todas as nossas lives, debates, né, que toda essa pandemia gerada por um vírus, portanto, por um problema biológico, biofísico, é uma questão ambiental e que é importante que as pessoas pensem nessa relação e pensem também, claro, que uma pandemia deixa todos os lamentos, que nós já falamos aqui, mas deixa também momentos de otimismo, de transformação por este momento que nós estamos passando. Que vida nós devemos levar, que estilo de vida, quais as consequências desse sinal da natureza, dessa paralisação via uma pandemia como nós estamos. E falando dessa questão da sustentabilidade, Renata, de fato a gente foi parceiro, né, da Globo ano passado, quando eles montaram esse projeto, Geração do Amanhã, um projeto super bem sucedido. É um projeto que engaja muita gente, engaja pessoas, líderes, né? Artistas, cientistas. O Carlos Nobre esteve lá, e teve o Matheus Solano, a Camila Pitanga. São lideranças que os seus públicos assistem, entendem, confiam, levar essas informações sobre a importância para essa geração do amanhã, a importância desta relação com o planeta, e pautado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Esses pontos de conexão são importantes para poder tangibilizar o que é que nós estamos fazendo. Se a gente
está desenvolvendo algum projeto, alguma iniciativa, algum movimento, se tem vínculo com um desses ODS, né, faz sentido e tem que prosperar para que a gente tenha essa relação mais saudável, mais sustentável com a natureza no nosso dia. Né? A gente tem dito muito, e na Geração do Amanhã, lá liderada pela nossa parceira e conselheira Bia Azeredo e todo o time, junto com o nosso time do IDG, falar dessas coisas com mais simplicidade. É claro que a gente entende o que é uma mudança climática, quais são as causas e as consequências, mas falar genericamente de mudanças climáticas, talvez o público comum não perceba, mas perceber que você não consegue ver uma cidade de cima por conta da poluição, ou ver a água que nós consumimos de péssima qualidade, ou ver o mar do Caribe, ou o mar da Tailândia, ou daqui do Brasil, a Baía do Guanabara, poluída com plástico. Basta entender que isso não faz bem para a gente e que, ao tomar uma atitude, está contribuindo para a melhor relação com o planeta e mitigando os efeitos das mudanças climáticas. É esse o papel de um museu, que carrega credibilidade no nome. Para ser museu tem que ser credibilidade. No museu não tem fake news, só tem notícia baseada em ciência, né? E o papel e a obrigação de facilitar essa interação, traduzindo isso de maneira mais fácil para que as pessoas compreendam, levem para casa. A gente diz que um bom visitante do museu não sai do museu com as respostas, sai com mais perguntas e dúvidas. E isso é muito bom, né? É verdade. Maravilha. Piquet, você falou um pouco aí da questão de todo o desafio que a gente teve no ano passado, enfim, que a gente trabalhou muito em conjunto, secretaria, IDG, para que viabilizasse os parceiros necessários para a manutenção do museu, e é muito importante a gente ressaltar, e a gente trabalhou ali conjunto em várias reuniões com esses patrocinadores, mas eu sei também que o museu tem um programa de amigo do museu. Fala um pouco como é que funciona o programa, enfim. Tem muita gente já assistindo a gente, mas é muito comum depois as pessoas irem consultar lá. A Cidade das Artes está fazendo um banco grande de todas essas nossas lives, e a turma depois vem consultar, vem querer saber como é que é. Então, conta um pouco para a gente como é que é esse programa de parceiros, mas eu sei que tem uma importância grande para o museu. Não, legal. Adolfo, o programa de amigos, nós chamamos de Nós, inclusive essa campanha Amigo Solidário que nós lançamos para ajudar os nossos vizinhos da região portuária, quem faz a doação de R$120, nós revertemos integralmente para a cesta e damos a ele gratuitamente a carteira de amigos do amanhã para frequentar o museu gratuitamente. Então, é um bônus que a gente dá e um incentivo para que as pessoas colaborem com a campanha e ajudem essas famílias, nossos vizinhos lá da região portuária. Mas esse é um programa, como qualquer programa de amigos de museus, a gente tem uma relação mais próxima com eles, uma contribuição financeira de cada um, que nós começamos com um valor na ordem de R$120, mas a gente colocou um range para o amigo do museu possa decidir qual o valor que ele coloca. É um valor sugerido, mas ele pode colocar um valor maior, embora a entrega será a mesma. É mais um apelo à consciência de quem quer ser amigo e de quanto pode contribuir. E nós estamos agora incrementando o plano do Museu dos Amigos para criar um patamar de patronos que possam fazer doações mais generosas e que possam ter um compromisso mais próximo com o museu, assim como qualquer museu grande do exterior. Você tem um conjunto de doadores. Hoje de manhã eu falava com uma amiga que foi CEO da Brasil Foundation há muitos anos, Patrícia Lobocaro, e ela me falava da quantidade de brasileiros que são mantenedores, apoiadores, patronos e até conselheiros de museus no exterior, fazem doações volumosas e não fazem, né, com esta generosidade para os museus brasileiros, né? Salvo algumas raras exceções, mas a gente precisa convidar o cidadão carioca, o cidadão fluminense, o cidadão brasileiro que tenha apego
ao que é feito no museu dessa natureza e participar, não só num programa de amigos, né, mas também participar do dia a dia do museu, a gente abrir espaço para ouvir, para debater, para incrementar as ideias. O programa de amigos, Cláudia Lamego, nossa grande assessora, está lembrando aqui, o programa de amigos, por exemplo, é responsável pela manutenção da nossa yoga semanal e que até agora, na quarentena, continua funcionando. O clube de leitura é espetacular aos sábados, a própria Cláudia coordena, e o coral, que apoia ao maestro e aos moradores de rua que compõem o nosso coral de rua às quarta-feiras, também é mantido pelas contribuições do nosso clube de amigos do Museu da Manhã. Mandar um abraço, tem uma turma grande, o João do Corujão, que é um grande homem da poesia, está nos acompanhando, a Roseli Duarte, tem uma turma grande aí, o prestígio que o Piquet está emprestando hoje para a gente, Piquet. É isso, é verdade. É tanta história. Eu sei o seguinte... Eu queria fazer, né? O seu prestígio com a turma da cultura aqui continua, apesar das pancadas ser tomadas aí, que a gente está acompanhando. Difícil, um ano difícil, assim como a gente sofreu nesses últimos anos. Esse ano, com mais dificuldade, mas você está mostrando a sua habilidade e prestígio pessoal com essa turma toda, para que a gente possa, apesar das dificuldades que estão aparecendo, a gente se virar, né? Se virar como a cultura sempre se virou. Eu comentava com o Renato há pouco tempo, a gente tem que se reinventar, né? E assim, o tempo inteiro. E mesmo com o lamento, às vezes, da falta de recurso, de prestígio da cultura, eu digo, para qualquer candidato desse ano, a gente tem que olhar qual é o compromisso com a cultura, qual o percentual do orçamento para a cultura. O cara oferecer 0,000 não vale. Não é fácil. Eu tô fazendo essa live, eu estou fazendo... Você está em Brasília aí para ver se aumenta esse fazendo um pequenininho, né? Oi, secretário, repete. Estou em Brasília. Eu estou em Brasília aqui, estou fazendo a live de Brasília. Eu sei que minha voz está picotando um pouquinho aí, mas eu estou fazendo aqui de Brasília. Hoje eu vim, enfim, a gente está acompanhando também a regulamentação da Lei Aldir Blanc. O município do Rio vai ter uma participação importante em tudo isso. Então, a gente está batalhando muito. Ontem foi um dia de muito trabalho também, sair no final da noite para chegar aqui, para estar aqui cedo já em Brasília. Também tivemos ontem uma reunião importante com a Secretaria Municipal de Fazenda. Então, eu vi que tem gente falando aí da questão do ISS. Então, a gente conseguiu uma parte da liberação do ISS também. Então, a gente vai ter uma retomada nos projetos de ISS. Então, acho que tem muito boas notícias. Acho que a Lei Aldir Blanc vai ter uma importância enorme. A cidade do Rio de Janeiro vai receber 39 milhões para auxílio emergencial, para apoio às instituições de cultura, para coletivos culturais, para equipamentos culturais também e, fundamentalmente, para fomento. Então, a gente tem conversado muito com a Secretaria de Estado de Cultura. A gente já abriu, já está no nosso site, é importante as pessoas ficarem sabendo. A gente já abriu um pré-cadastro, que está sendo feito através do site da Secretaria, que é uma missão nossa também, lá quando aprovamos no ano passado o Sistema Municipal de Cultura e a criação de um fundo municipal. Então, quer dizer, é importante que são políticas públicas estruturantes, quando a gente deixa como legado a criação de um fundo, que era uma demanda do setor já há quase 10 anos. Então, a gente conseguiu aprovar e de forma muito expressiva, tivemos o apoio da Câmara de Vereadores e conseguimos aprovar o projeto de lei. Então, acho que esse é um ano, apesar de todos os desafios colocados e que ninguém esperava, e a gente, como gestor público, né, quando tem uma missão dessa, não é fácil, mas apesar de todos os desafios postos pela pandemia, eu acho que a gente vai ter um ano que aponta para muitas boas notícias aí para a cultura, com a Lei Aldir Blanc, e, enfim, a gente retomando aí também as atividades econômicas na cidade do Rio de Janeiro, que vai nos possibilitar poder investir aí nos projetos de cultura. Mas, Piquet, a gente está chegando ao final, eu queria primeiro te agradecer muito.
Esse bate-papo passou rapidíssimo. Muita gente aqui mandando mensagem, falando, gostando do papo. Esse papo fica gravado lá, então depois também tem muita gente acessando depois. Tem sido já uma tradição toda essa nossa quarta-feira aqui, às 18 horas, esse nosso bate-papo aí junto com a Renata. Então, te agradecer o carinho, parabenizar toda a equipe. Eu sei que tem muita gente do IDG aí, da tua equipe, acompanhando a live. Então, parabenizar o trabalho assim, da tua equipe. Eu sei que você não trabalha, você é o líder, mas você não trabalha sozinho. E eu sei o quanto a tua equipe é qualificada, tem feito um belo trabalho. A prefeitura não faz tudo sozinho, são mais de 60 equipamentos entre teatros, museus, lonas, arenas, centros culturais, bibliotecas, Cidade das Artes, Museu de Arte do Rio. E a gente precisa de parceiros realmente. Vocês têm sido grandes parceiros na gestão do museu. Então, aproveitar esse momento para registrar o agradecimento a toda a equipe do IDG que tem feito esse belo trabalho aí, coordenado por você, Piquet. Mas deixar, por fim, a gente geralmente... Aqui a gente já teve o Nejar, da ABL, já tivemos o Moacir Luz, que é músico, então cantou aqui para a gente, fez uma homenagem para o Aldir Blanc. Então, cada um deixa... Não me peça para cantar aqui, não. Não vou te pedir para cantar nem para recitar uma poesia, porque seria uma covardia com você. Mas eu vou, obviamente, pegando a lógica do nosso museu, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para todo mundo de como é que vai ser o nosso amanhã pós-pandemia. Bom, secretário, obrigado aí pela oportunidade e, mais uma vez, eu digo, a sua habilidade propiciou algumas saídas que talvez a gente não tivesse se você não tivesse à frente. Obrigado, Renata, pela oportunidade e força aí na gestão da Cidade das Artes. Primeiro, dizer o seguinte, que o museu, como eu falei, uma instituição que pode fazer diferença na vida. Eu tive uma experiência primeira no museu na minha cidade, um museu que se chamava Museu do Açúcar, depois passou a se chamar Museu do Homem do Nordeste. É uma grande memória que eu tenho. E outra grande memória que eu tenho, que eu via nas minhas férias para cá, a família da minha mãe e minha avó, era o Museu de Petrópolis. Eu acho que muita gente tem na mente uma das primeiras experiências em Museu de Petrópolis. E até hoje eu tenho muito prazer de revisitá-lo. Em relação ao nosso amanhã, a gente tem que pensar, claro, o pragmático amanhã do nosso museu, muito difícil, duro, a gente vai ter que buscar muita ajuda, muita força para poder chegar até o final do ano. Nós vamos buscar novos parceiros, novos patrocinadores. Quem puder ajudar o Museu da Manhã, acredite, nós vamos precisar muito, né? Eu acho que é um projeto que já está nas mãos dos cariocas e dos fluminenses. A gente precisa cuidar desse espaço, independente do IDG estar à frente ou não. Eu acho que a gente não pode perder essa referência, principalmente nesse momento, que é um momento de pensar, de refletir, como o nosso curador tem dito, é um momento do coronaceno. A gente tem que pensar o que isso está mudando, o que pode mudar na nossa vida, e o Museu da Manhã é um centro de pensamento, é um think tank que a gente não pode perdê-lo, né? Então, eu deixo aqui a convocação a todos que possam se engajar nessa causa para a gente poder continuar vendo o museu funcionar. E o amanhã nosso, secretário, o amanhã nosso, o amanhã de todos nós, eu sinceramente sou muito otimista. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de transformar em algumas frentes da nossa vida. A gente fala que essa ação com a natureza precisa ser repensada, a gente precisa que a sociedade tenha um novo olhar para alguns aspectos dos serviços que nós temos, né, do Estado, o Estado de maneira lato sensu, a ciência, a pesquisa não ser esquecida, o serviço de saúde, o SUS, por exemplo, que os Estados Unidos, por exemplo, não tem, e o Brasil tem, chega a todos os municípios, não chega como gostaríamos, mas poderia chegar melhor, mas é um grande ativo, né?
e a gente pensar na nossa cultura, na arte e na cultura, como ativo da sociedade. Portanto, é claro que a gente espera do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, sempre recursos, apoio à arte e à cultura. Mas a sociedade precisa se mobilizar para cobrar, para prestigiar, para financiar, para pagar, pedir que em cada lugar que uma empresa pequena possa apoiar um centro cultural do seu bairro ou da sua cidade, que o faça isso como uma maneira de alimentar a cultura, os espaços culturais, a produção cultural, porque a gente sempre diz que a arte é boa para o cidadão, a cultura é boa para a sociedade. Há algum tempo atrás eu li um livro que dizia cada sociedade tem a cultura que merece. E eu acho que o Rio de Janeiro merece uma cultura forte, está nos grandes ativos da cidade, a cultura e a natureza, e a gente precisava cuidar dela. Todos precisam cuidar dela. Então, é esse amanhã que eu desejo que a gente possa ter uma cultura mais forte nessa cidade maravilhosa. E teremos. Eu acho que a pandemia está mostrando isso para todos os brasileiros, né? Então, eu acho que essa valorização maior na área da cultura, do cidadão, da gente, aquilo que a gente falou no começo, né? Se não fosse a pandemia, o que seria da pandemia sem a cultura? Então, eu acho que a gente vai ter aí um avanço, porque as suas palavras foram perfeitas. Obrigada também por ter aceito aí o nosso convite. Obrigado a vocês. Vamos juntos e, quem sabe, fazer também uma parceria, né, com o Museu do Amanhã, com os amigos do Amanhã. Amigos você tem que entender a gente já tem um projeto de biblioteca. O outro desafio é o seguinte: quem sabe a gente faz uma extensão ali do museu no teu espaço aí, no teu espacinho aí da Cidade das Artes. A gente vai fazer o Museu do Amanhã e abrir espaços em outros locais da cidade, né? Com certeza. O espaço é o que a gente mais tem. Vamos conversar. Espaço e ideia. Agora só falta o recurso, mas isso é um detalhe. É mais fácil. Vamos batalhar junto. Isso aí. Obrigado. Um abraço, Guilherme. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima carta. Até já. Até já, gente. Bom, obrigada pela audiência, né? Foi um papo super. O Ricardo é um grande gestor, uma cabeça incrível, né, na área da cultura. Queria deixar aqui, já está no nosso rodapé, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, dizer que todas as nossas lives, elas ficam, quem não assistiu, pode ir lá no YouTube, que você vai conseguir assistir todas. E é isso. Obrigada. Quarta-feira que vem, a gente está aqui de volta às 18 horas, tá bom? Beijo, saúde para todo mundo.